Olá, lindonas, bom dia, graça e paz. Meu nome é Kátia Bruno, do Mulheres Forjadas pela Palavra. E hoje nós iremos para o primeiro dia do nosso desafio de amar. Esse desafio é baseado no livro que tem o mesmo título, o livro que inspirou o filme Prova de Fogo, dos irmãos Kendrick. Então, nós vamos começar o primeiro dia. Fiquem atentas, anotem as referências e não se esqueça de fazer o desafio do dia. Independente se o seu cônjuge estiver em casa ou não, faça o desafio. Depois eu vou mandar por escritos as maiores informações para as mulheres que estão com o marido fora de casa. Vamos lá então? Primeiro dia. O amor é paciente. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4 e versículo 2. O amor funciona, é o motivador mais poderoso e tem uma profundidade e um significado bem maiores do que a maioria das pessoas pensa. O amor sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nascemos com uma sede perpétua de amor. Nosso coração precisa de amor, assim como nossos pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos se tornam significativos com ele. Nenhum casamento é bem-sucedido sem amor. O amor é construído sobre dois pilares que melhor definem o que ele é. Esses pilares são a paciência e a bondade. Todas as outras características do amor são extensões desses dois atributos. E é aqui que começa o seu desafio, com a paciência. O amor irá lhe inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Você é tardio em irar-se, prefere ter um pavio longo a se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor lhe ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência traz a calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém assim faz você reagir com raiva, insensatez e de maneiras lamentáveis. A ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só. A raiva quase nunca torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas. Mas a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar. Ela impede a insensatez de espalhar seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar suas emoções ao invés de permitir que elas lhe controlem. É demonstrar discrição ao invés de pagar mal com mal. Se o seu cônjuge lhe ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, você está espalhando veneno ao invés de remédio. A raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com decepção ou tristeza. Você não consegue o que quer
Então começa a se irritar por dentro. Muitas vezes, ela é a reação emocional que resulta das nossas razões egoístas, tolas e más. Por outro lado, a paciência nos torna sábios. Ela não se apressa em julgar, mas ouve o que a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14, versículo 29. Assim como a falta de paciência fará do seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, versículo 18. Frases como esta, do livro de Provérbios, são princípios claros de aplicação eterna. A paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria. E todo casamento precisa desta combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao seu cônjuge o direito de ser humano. A paciência entende que todos falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo do que ele precisa para corrigi-lo. A paciência lhe capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do seu relacionamento, ao invés de lhe esgotar com as pressões. Mas o seu cônjuge pode contar com uma esposa paciente? Vou repetir a pergunta. O seu cônjuge pode contar com uma esposa paciente? Ele pode ter certeza de que, se trancar as chaves de dentro do carro, poderá contar com a sua compreensão, ao invés de ouvir um sermão que o fará se sentir como uma criança? Ele pode se assegurar de que comemorar os últimos segundos do jogo de futebol não vai ouvir uma lista de sugestões de como ele poderia usar melhor o seu tempo? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de se conviver quanto uma pessoa impaciente. Como seria o tom de voz do seu lar se você colocasse em prática essa abordagem bíblica? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Como seria o tom de voz em seu lar se esse versículo fosse colocado em prática? Poucas de nós praticam a paciência de forma adequada e nenhuma de nós a pratica naturalmente. Mas a mulher sábia verá a paciência como um ingrediente essencial no seu casamento. Este é um bom ponto de partida para demonstrar o amor verdadeiro. Essa jornada de o desafio de amar é um processo. E a primeira atitude que você deve decidir ter é ser paciente. Pense nisso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos. Uma maratona vale a pena correr. Desafio de hoje. A primeira parte do desafio de hoje é bastante simples. Apesar do amor se comunicar de várias formas, as palavras, na maioria das vezes, refletem o estado do nosso coração. Para hoje, decida demonstrar paciência e, de modo algum,
Diga algo negativo para o seu cônjuge. Se a tentação surgir, não diga nada. É melhor segurar a língua do que dizer algo de que possa se arrepender depois. Anote no seu caderno quando o desafio de hoje estiver completo, respondendo as seguintes perguntas: aconteceu alguma coisa hoje que lhe deixou com raiva do seu cônjuge? Você foi tentada a ter pensamentos condenáveis e a expressá-los com palavras?